Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bernardo e a gente vai junto aqui nesse momento de revisão geral e final para a nossa querida prova da Unicamp. Primeiramente, satisfação estar aqui, pedindo licença para estar entrando aí na tua casa, no teu espaço de intimidade. A gente vai em dois momentos, tá? Separado. Alguns colegas estão fazendo aquele aulão conjunto. Nós aqui muito mais por uma questão mesmo de organização. Você vai estar, obviamente, nos acompanhando depois. A gente vai estar fazendo aqui em dois momentos, tá? Temos o nosso material, que já está aparecendo aí na tua tela, 15 questões, né? Praticamente todas elas tiradas da nossa provinha em anos alternados. E pensar filosofia e sociologia numa prova da Unicamp é pensar, por definição, a transversalidade, tá? Provas excelentemente bem elaboradas, exige muitas vezes do aluno, a gente vai ver, especialmente nesse nosso material, como exemplo disso que eu vou dizer as duas últimas questões, ou seja, exige de fato não apenas um arcabouço teórico do aluno, conhecimento conceitual, mas muitas vezes uma capacidade, vou chamar aqui de linguística mesmo, não apenas de interpretação textual, mas uma capacidade linguística. Então, assim, não estranhe, porque os senhores vão encontrar, sim, na nossa prova de primeira fase, e eu estou falando aqui, obviamente, para sociologia e filosofia, mas serve para a prova como um todo. E aí, inclusive, na parte de humanas, de maneira geral, assim, alguns textos de maneira mais elaborada. É uma provinha também que costuma sempre trazer questões de interpretação imagética, tá? Uma charge, alguma coisa tirada de jornal, revista, e aí normalmente debatendo muito, que de maneira muito geral a gente chama assim de atualidade, né? Porque quando você trabalha com temas transversais, a ideia é exatamente dialogar com diversas áreas ao mesmo tempo. Então, só para te dar um exemplo aqui, para exemplificar mesmo, tema de globalização. Obviamente é eixo da geografia, obviamente é eixo da história, obviamente é eixo da sociologia. Eu posso, por exemplo, ter uma reportagem desse ano mesmo, tá? Reportagem da revista tal, junho de 2025. E aí falar sobre mecanismos de controle da produção. Falar sobre impacto da tecnologia na produção. Você vai dizer, bom, a questão de geografia e sociologia, a ideia é trabalhar com isso. Professor, vai ter questões assim mais específicas, por exemplo, uma questãozinha de filosofia sobre uma determinada característica, um conceito associado a um pensador, sim, vai aparecer, nesse sentido bem misturado. Será uma prova mais factual, trabalhar com grandes eventos, com datas? Não. Não significa dizer que não possa aparecer de hipótese nenhuma, pode sim, a gente vai até ter questão que a gente vai trabalhar um pouquinho com isso, uma ordem cronológica, uma relação entre eventos. É mais comum relação entre eventos, né? A prova da Unicamp não vai cobrar como alternativa data, não é isso, mas uma relação entre eventos. Então, começa a ler o texto, está citando aqui a Primeira Guerra Mundial. Opa, obviamente é a questão de história. Não necessariamente. De repente, o texto está trabalhando com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, aí como isso redimensionou as forças produtivas, ou como isso redimensionou as relações temporais de poder, aí a gente já estaria caminhando mais para a sociologia. Ou, por exemplo, associar a Primeira Guerra Mundial, a própria Segunda Guerra Mundial, trabalhar como um contexto só. Então, aqui são alguns exemplos aleatórios que a gente poderia trazer para a ilustrar isso que a gente está falando, tá? Como eu disse, há algumas questões um pouquinho mais específicas, você já está olhando aí para a tela, por exemplo, nossa primeira questão vai abordar a filosofia, trabalhar Sócrates, aí é algo bem específico. Vai aparecer algum conceito, alguma ideia totalmente relacionada a um pensador ou totalmente relacionada a um determinado processo, mas a tendência é sempre trabalhar a transversalidade. Tranquilo? É uma prova, como você tem ao todo 72 questões, permite a banca criar, como é que eu posso dizer assim, questões mais complexas, não no sentido de nível de dificuldade. Você vai ter, de fato, algumas questões boas, mas, sobretudo, questões maiores mesmo, tá? A gente pode falar de tamanho. Então, não estranhe que o nosso material aqui, apesar de ser
pouco, né? Apenas 15 questões, e nessas 15 a gente vai tentar abordar o máximo possível de assuntos. Ah, professor, quase todas as questões. Meu Deus, os textos são um pouco mais longos. Sim, porque você vai encontrar isso na prova. E repito, isso até em outras provas também. Então, na prova de Química, na prova de Biologia, alguns textos maiores. Tranquilo? Então, sem mais delongas, óbvio, à medida que a gente for trabalhando aqui algumas temáticas, e aí eu vou lembrando, destacando alguns pontos que eu considero essencial, tá bom? Então vamos lá para a nossa resolução, deixa eu ver aqui se o enquadramento está bom, só um instante. Aqui para mim eu estou olhando uma tela um pouquinho menor, mas acho que o enquadramento, deixa eu só, pronto, eu acho que está aqui 110%, então vai dar para você nos acompanhar. Então vamos lá. Sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C. Então vamos lá. O texto já deu as duas informações essenciais, autor e o seu período. Aí, óbvio, o aluno aqui tem que pensar e tem que ser capaz de refletir algumas, vou chamar aqui de macroestruturas, tá? Um parênteses, né? A questão aqui não vai abordar, obviamente, os pré-socráticos, mas lembrar que essa divisão cronológica na filosofia, ela é um tanto arbitrária, ou seja, eu coloco um conjunto de pensadores que são diferentes entre si, como cronologicamente eles vêm anteriormente a Sócrates, eu digo que tudo é pré-socrático. Mas, repito, muitos deles têm pouco diálogo, têm pouca coisa em comum. Qual é a novidade? Nem terminei de ler o texto. Qual é a grande novidade? É Sócrates trazer o que a gente pode chamar de uma racionalidade dentro de um método de pensar, um método filosófico. E aí ele vai trazer o que nós chamamos de uma filosofia ética, uma filosofia do autoconhecimento. Mas vamos aqui, né? Encontra o seu ponto de partida na afirmação sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates, escrito por Platão. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos, poetas e muitos outros grupos, tá? Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância, tá? Uma questãozinha boa, né? Como eu costumo dizer em sala de aula, no presencial, bons textos de questão nos trazem bons pretextos para a gente estar revisando aqui alguns pontos. Ou seja, isso é um tema central da filosofia como um todo, que tem exatamente Sócrates como seu dos maiores expoentes. Quer dizer, o que é o saber filosófico, o que é o ato de filosofar. Aí a gente tem que se remeter à etimologia da própria palavra, né? Philos, sofia, amar a sabedoria. O que seria esse amar a sabedoria? O verbo talvez não seja o mais apropriado, mas eu vou utilizar aqui o perseguir, né? Perseguir como uma ideia, perseguir realmente como uma meta de vida é essa sabedoria. E perseguir essa sabedoria é se despojar de pré-condições, ou seja, pré-conceitos estabelecidos, pré-conhecimentos estabelecidos. Está disposto a adaptar, a mudar através, obviamente, da reflexão. Método. O Sócrates vai ter o seu método muito próprio e, a partir disso, é um caminho contínuo, ou seja, é basicamente um caminho infinito. Infinito no sentido que eu ando e, à medida que eu ando, eu vou literalmente avançando sobre esse conhecimento. Mas para Sócrates, o que é avançar? É se despojar. Se despojar do quê? Entender, reconhecer a própria ignorância, né? E aí ele vai dizer... O sei que nada sei, e vamos pensar que do ponto de vista lógico, é uma contradição, né? Se eu sei que eu não sei de nada, significa dizer que, obviamente, eu já sei de alguma coisa, né? E o que ele está, obviamente, querendo dizer é sei que nada sei, tudo aquilo que pode ser sabido no mundo. Sei que nada sei, tudo aquilo que pode ser sabido com o outro. Então, daí a ideia da busca pela sabedoria é um caminho individual, mas que obviamente também depende do outro, né? Então, sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia. E lembrar o que eu acabei de dizer. Se ele é infinito no sentido que só tem ponto de partida, não tem ponto de chegada. Por quê? Porque não tem como a gente limitar, não tem como a gente determinar qual seria o fim desse conhecimento, né? Um conhecimento novo abre portas que nós sequer imaginamos. Um conhecimento novo nos abre reflexões
teóricas que nós anteriormente sequer pensamos. Então, a ideia de infinito nesse sentido, né? Sempre que eu conheço, eu abro novas possibilidades, né? Então, só sei que nada ser um ponto de partida para a filosofia, pois, item A, aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Então, aquele que se reconhece ignorante não é sábio na sua ignorância, mas é a partir dela que se coloca em posição de humildade mesmo, tá? Por isso que a gente costuma chamar a filosofia socrática de uma filosofia ética, de uma filosofia voltada ao autoconhecimento, porque somente através do autoconhecimento seria possível reconhecer a própria ignorância. Quer dizer, não é um método exterior ao homem, é um método que, na verdade, condiciona a consciência do próprio sujeito que busca o conhecimento. Então, ao tomar consciência daquilo que é algo comum a todos, o que? Nós ignoramos a realidade. Alguns mais, outros menos. Nós ignoramos aquilo que existe. Alguns mais, outros menos. Então, quando eu já tenho como ponto de partida que eu ignoro diversos aspectos, aí eu vou ter humildade suficiente para buscar aprender. Então, a gente encontra aqui o nosso item correto, tá? O item B é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado. Veja só, o texto, em momento algum, está falando dos sábios do passado, já é uma extrapolação do texto, e quando você vai para o conhecimento, assim, olha, Sócrates não faz, digamos assim, uma apologia à tradição. Quer dizer, se eu tenho um apelo aos sábios do passado, significa dizer que eu teria a tradição. Então, Sócrates está dizendo que a gente precisa olhar para trás para aprender com a tradição e somente a tradição nos dá a sabedoria. Isso tem nada a ver com o pensamento socrático, tá? E ele ainda continua, uma vez que a função da filosofia era reproduzir, não quer dizer, está dizendo que a filosofia é apenas repetir um conhecimento já adquirido. Muito pelo contrário, né? É sempre buscar validar novas condições, novos pensamentos, novas reflexões. C. A dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Perceba que aquele item que eu particularmente não sei nem o que comentar de tanta coisa que tem errado. Primeiro, ele é uma contradição dele mesmo, né? Porque quando ele diz, a dúvida é uma condição para aprendizado. Ok, né? Se eu entender que a dúvida tem a ver com essa ideia de que nós temos como ponto de partida ignorar determinados aspectos da realidade. Aí, logo depois, ele me diz que a filosofia é um saber que estabelece verdades dogmáticas. O que são verdades dogmáticas? Inquestionáveis, inflexíveis. Se eles são inquestionáveis, como é que eu posso ter dúvida com o ponto de partida? Já é uma contradição, né? E a partir de métodos rigorosos, olha, Sócrates estabelece um método, mas não é essa ideia de rigor, né? É um método subjetivo porque parte do próprio ser, parte do próprio indivíduo, que é a ideia da maiêutica, quer dizer, sim, através da dúvida, através do questionamento, através da busca, reconheço a ignorância como ponto de partida e vou caminhando rumo à luz aí como uma metáfora do esclarecimento, da razão, do conhecimento, tá? Então, o item C é aquele item absurdo. D de dado. É uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos. Aí o item D acabou de se aproximar do item C no tamanho do absurdo também, não tem muito o que comentar, né? Preocupando-se apenas com causas abstratas. Nada a ver com texto, nada a ver com pensamento socrático. Uma questãozinha aqui que eu reputo boa, né, sem maiores níveis de dificuldade, mas que eu estou aproveitando aqui para trazer alguns elementos, tá? Veja, a questão não está falando não aparece, inclusive, a palavra racionalidade, mas guarde isso, quer dizer, a partir dele, a racionalidade, ela se torna uma prática comum. Né? Aquela transição do mitos para o logos, não é uma novidade socrática, é, na verdade, um processo. Essa transição do mitos para o logos, no mundo grego, tem a ver com desenvolvimento da polis, com desenvolvimento econômico, inclusive com aumento demográfico, ou seja, sociedade foi se tornando cada vez mais complexa. E daí, dessa complexidade, a necessidade de olhar, interpretar a natureza, a realidade material à nossa volta e pensar questões baseadas na racionalidade. E aí atinge justamente esse apogeu, esse ápice com Sócrates. Então, a partir dele, aí, Platão, Aristóteles vão ter essa continuidade, a racionalidade como um elemento fundamental. Né? Vamos lembrar que Sócrates vai ser condenado à morte e uma das acusações é justamente a subversão da juventude.
relação com a tradição. E que tradição é esse? Com a mitologia, com as crenças, os rituais e os dogmas, tá? Então, nesse sentido, Sócrates vai ser, de certa forma, um divisor de águas, tá bom? Aí a gente vai para a segunda questãozinha, que é extremamente interessante. Veja, estou saindo agora de filosofia antiga, na cronologia, e eu vou para o que nós chamamos de filosofia moderna, né? Transição da filosofia moderna para a contemporânea. Texto para as próximas 4 questões, aqui no caso acho que são as próximas 3, tá? O homem nasce livre por toda parte, encontra-se a ferros. Essa é uma das frases mais conhecidas do Jean-Jacques Rousseau. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social, porém, é um direito sagrado que serve à base de todos os outros. Haverá sempre uma grande diferença entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. Sejam homens isolados, quantos possam ser submetidos sucessivamente a um só, e não verei nisso senão um senhor escravos. De modo algum, considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso se queira, de uma agregação, mas não de uma associação. Nela não existe bem público, nem corpo político. O que é que o Rousseau está me dizendo? Primeiro, está trabalhando a sua ideia sobre sociedade. O que é sociedade? Aí você vai lembrar que na filosofia clássica a gente trabalha Rousseau como um daqueles teóricos que nós chamamos contratualistas. Então, ele entende a sociedade como um resultado do pacto social. Mas ele vai dizer o seguinte: há sociedades e sociedades. A sociedade em que vai se fundamentar na ideia de domínio, na ideia de subjugação. Não é simplesmente isso que ele está defendendo. O que ele vai defender é justamente uma sociedade que seja criada em bases de maior igualdade. Essa igualdade, obviamente, ele está trabalhando com a ideia de estrito sensu. Que igualdade é essa? É só econômica? É só política? É só jurídica? Não. Essa igualdade ela estará entrelaçada. Então, este pacto social, olha que curioso, é o reconhecimento de que eu preciso do outro, quer dizer, eu como sujeito preciso do outro, porque a minha relação com o outro, olha só, vai organizar não apenas a minha vida material, mas vai dar sentido, inclusive, aos direitos fundamentais, entre eles a ideia de liberdade. Agora, para isso, os laços, digamos assim, o regime criado a partir desse momento, obviamente, não deve ser partindo do ponto em que um homem domina o outro. O trecho que está aqui diretamente não faz referência, mas não custa lembrar que para Rousseau, um dos problemas da sociedade em onde há essa dominação, essa subjugação, formas de exploração, é justamente a ideia de propriedade privada. Aí, normalmente, né, nos livros e tal, se trabalha o Rousseau como contratualista, o John Locke como contratualista, mas dois pensadores mais ou menos antagônicos. Né? Não vou aprofundar aqui o John Locke nesse momento, eu posso estar enganado, mas tem uma questãozinha sobre ele. Se não tiver, a gente comenta mais à frente. Mas para o John Locke, né, liberdade, vida e propriedade privada são 3 direitos fundamentais que estão entrelaçados. Aí mais à frente a gente explica o porquê e como se dá o processo desse entrelaçamento. Já para o Rousseau, a propriedade privada é uma das razões das formas de exploração. Tá bom? Aí vamos aqui. Bom, sobre do contrato social, né, que é o livro, mas o livro já está aqui citado, 1762, páginas 28 e 36. Publicado e seu autor, é correto afirmar que a Rousseau, um dos grandes autores do Iluminismo, defende a necessidade de o Estado francês substituir os impostos por contratos comerciais com os cidadãos. A gente não tem muito o que comentar, nem Rousseau defendia isso, nem o texto faz nenhuma referência a isso. Então, só lembrar, obviamente, que nós estamos trabalhando com um contexto. Que contexto é esse? Iluminismo. O que é iluminismo? É um movimento. O que é um movimento? Não é uma escola. Significa dizer que muitos autores associados a esse movimento, né, eles não são concordantes entre si. Há questões, pelo contrário, bastante dissonantes. Mas eu tenho uma época, eu tenho uma mudança de estrutura. Rapidamente, né? Não é aula de história, mas só para te contextualizar. Eu tenho uma crise no sentido de grande questionamento das estruturas tradicionais de poder.
Qual? Ou seja, as sociedades eram entendidas naturalmente como desiguais. Naquela ordemzinha que você começou a estudar lá com 12, 13 anos, né? Eu tinha as principais lideranças religiosas, mais ou menos ali condicionados pelas principais lideranças políticas. Então, o rei tinha um poder temporal mais ou menos proporcional à figura do Papa, por exemplo, como poder espiritual. Eu tinha, obviamente, clero e nobreza cumprindo funções distintas, mas muitas vezes equivalentes entre si. E, obviamente, abaixo, né? Eu não posso falar em escravidão como a gente conhece, né? Porque essa formação dessa sociedade ela é anterior ao iluminismo. Então, a gente vai falando aqui século XVII, XVIII. Óbvio que a escravidão moderna já existe, está muito bem consolidada na Europa e na América. Mas essa formação ela é anterior, né? Ela provém lá do que nós chamamos de medievalidade. Existia escravo na chamada Idade Média? Sim. Era raro? Também. Né? Então não era o que condicionava o trabalho, era um trabalho de servidão. Por quê? Porque a sociedade era entendida como naturalmente diferente. Então, clero, nobreza, aí bem abaixo, camponês, aí depois foi surgindo a burguesia, o trabalhador livre, mas sempre abaixo do clero e da nobreza. Então, o iluminismo vai ser literalmente um movimento filosófico a questionar essas estruturas, essas hierarquias. Então, a palavra igualdade, por exemplo, estará muito presente no dicionário dos iluministas, seja o dicionário filosófico, seja o dicionário político-jurídico. Bom, obviamente ele é francês, obviamente ele é um dos autores que mais vai, e a data, né, 1762, antecede em pouquíssimo tempo a chamada Revolução Francesa. Então, ele vai ser um autor de grande influência ideológica, de grande influência política no processo revolucionário. Então, feito esse contexto, aí vamos lembrar também, já que eu citei aqui Revolução Francesa, ela acaba, a Revolução Francesa extingue completamente todas as estruturas antigas, chamadas tradicionais? Não, né? Isso não existe na história, tudo é um processo. Porém, ela aumenta a velocidade de transformação dessa sociedade, consolidando, por exemplo, a burguesia como um grupo politicamente forte, influente na sociedade, justamente através dessas ideias. Mas aí a gente volta aqui para os itens, né? O item A ele não tem absolutamente nem nada a ver com o texto, nem com a ideia de Foucault. Vamos ver aqui os outros itens. Bom, né? A obra inspirou os ideais da Revolução Francesa ao explicar o nascimento da sociedade pelo contrato social e ao pregar a soberania do povo. Temos o nosso gabarito com uma dificuldade nessa questão. Qual é? O texto não fala diretamente do conceito de soberania, mas o conceito de soberania do povo, né, entenda-se vontade geral, né, literalmente o termo é esse, o conceito é vontade geral, né, o Rousseau vai escrever sobre isso. O que seria a vontade geral? Olha só, numa sociedade organizada em bases iguais, né, ou seja, não mediada pela propriedade privada, e aí, repito, essa igualdade não é só de ordem econômica, mas de estruturas políticos sociais. Esse povo, esse grupo de pessoas, ele está chamando, obviamente, de maneira geral, de povo, tem uma vontade em comum. Não, essas pessoas dotadas, né? Professor, eu não acredito nisso. Não, mas a gente não está aqui para dizer se acredita, se concorda ou não concorda. Mas é a ideia dele, quer dizer, esse conjunto de pessoas literalmente pensariam coisas em comuns. Para quê? Para o bem do próprio conjunto de pessoas. Então, esse pensamento em comum é a chamada vontade geral. E a ideia de soberania está associada a isso. Então, eu tenho o item B, né? Aí C, Rousseau defendia a necessidade do homem voltar ao seu estado natural. Não, nega o texto, né? O texto vai dizer exatamente o contrário. O homem precisa viver em sociedade para justamente vivenciar a sua liberdade. E D, né, o livro inspirado pelos acontecimentos da independência americana chegou a ser proibido e queimado no solo francês. Aí é um item completamente aleatório. Bom, Revolução Americana cronologicamente é depois da publicação do livro e ele não foi queimado, coisíssima nenhuma. Pelo contrário, falamos aqui, foi um autor que influenciou bastante a Revolução Francesa. Tranquilo? Uma questãozinha que não é fácil, não vou classificar aqui como difícil, mas traz um autor clássico, né? E autores clássicos, quaisquer que sejam eles, sempre podem aparecer na prova, tá? 3. Mais uma questão de filosofia, e aí uma questão bem conceitual. A dúvida
é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Aí veja só, a gente já não está mais falando daquela dúvida no mundo grego-romano, ele está especificando. Falou em filosofia moderna, aí o aluno precisa, obviamente, reconhecer uma cronologia. Então, estou falando aqui especialmente entre os séculos XVI e XVIII. A grosso modo, anos 1500, mas isso realmente vai se acentuar a partir dos anos 1600, o século XVII, e os anos 1700, o século XVIII. Tá? Neste comportamento, a verdade é atingida por meio da supressão provisória de todo conhecimento, que passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico crítico próprio da filosofia. Desculpa. A partir do texto, é correto afirmar. Veja, aqui é ler, entender o que o texto diz e procurar uma opção condizente com isso, né? Então, a partir do texto, é correto afirmar que a filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são conceitos equivalentes em hipótese nenhuma. O que ele está dizendo é que um conhecimento prévio, à medida que eu tenho como método a dúvida metódica, acaba temporariamente ganhando juízo de valor como opinião. Temporariamente. Por quê? Porque se eu partir do princípio desse conhecimento prévio, aí eu não tenho como ter uma dúvida metódica. Então eu suspendo, como se eu suspendesse aquilo que eu já sei, para investigar possíveis novos caminhos, tá? Mas em momento algum, opinião, conhecimento e verdade são equivalentes. B. A dúvida é necessária para o pensamento filosófico por ser espontânea e dispensar o rigor metodológico. Bom, essa dúvida, se ela é procurada, a procura dessa dúvida já é um método. Aí eu preciso, obviamente, dar sentido ao método. Eu preciso pensar a teoria desse método. Então, o item B é aquele completamente errado, tá? É literalmente o oposto disso. C. O espírito crítico é uma característica da filosofia e surge quando opiniões e verdades são coincidentes. Não, ele está trocando a causa pelo efeito, veja só. Uma opinião é algo que é uma espécie de preconceito, a ideia de um conceito anterior. Uma opinião é algo preconcebido, uma opinião é algo que é individual e subjetivo. Pode ser que, de fato, essa opinião coincida com a verdade, mas eu só posso fazer isso ou descobrir isso através do método da dúvida. E o item está me dizendo que é o oposto, quer dizer, o método só é válido quando as duas coisas coincidem. Então, literalmente, trocou a causa pelo efeito. D. Dúvida, questionamento rigoroso e espírito crítico são os fundamentos do pensamento filosófico. Aí é basicamente o resumo do texto, tá? Não tem muito o que discutir, questãozinha boa, questãozinha um pouquinho mais fácil. Aí é ler, entender e procurar a argumentação, tá bom? Quarta questão. Só molhar aqui a garganta. Aí faz referência ainda ao texto do Rousseau, né? No trecho apresentado, o autor, vamos lá. A. Argumenta que um corpo político existe quando os homens se encontram associados em estado de igualdade política. B. Reconhece os direitos sagrados como base para os direitos políticos sociais. Professor, o que é que ele quer dizer com direitos sagrados? Aí eu tenho uma ideia de teologia, eu tenho uma ideia de religião, eu tenho uma ideia de um conhecimento místico. O texto não fala em hipótese nenhuma disso, tá? O nosso item correto é o item A, mas eu vou comentar aqui rapidamente os outros, tá? Só lembrar, e o texto deixa muito bem claro, deixa eu achar aqui a parte. Ó, quando ele diz aqui, ó, bem aqui, sejam homens isolados quantos possam ser submetidos sucessivamente a um só, e não verei nisso senão o senhor escravo. Quer dizer, se os homens isolados estão submetidos à autoridade de um só, então eu tenho uma relação de senhor-escravo, eu não tenho uma relação de igualdade, eu não tenho uma relação de equilíbrio. Aí ele continua, de modo algum, considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso se queira, de uma agregação. Veja, um conjunto de pessoas juntas é simplesmente um agregado de pessoas, mas não de uma associação. Nela, olha só, não existe bem público, não existe corpo político. Ou seja, estar associado é condição fundamental para o surgimento do corpo político,
para expressar a vontade geral. E estar associado consiste justamente numa ideia de igualdade. Por isso, o item A argumenta que um corpo político existe quando os homens se encontram associados e não agregados, em estado de igualdade. Mas vamos ver porque que o C está errado, né? Diz, defende a necessidade dos homens se unirem a agregações. Negou o texto. Em busca de seus direitos políticos. Não, os direitos políticos é uma consequência natural das associações. D. Denuncia a prática da escravidão nas Américas. Você pode parar de ler. Não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está debatendo e discutindo. Tá bom? Aí a famosa extrapolação. Uma boa questão. Aí vamos lá. Aí a gente volta agora para o mundo antigo, mas agora a gente já não está mais condicionado pelo texto do Rousseau. Bom, apenas a procriação de filhos legítimos, embora essencial, não justifica a escolha da esposa. As ambições políticas e as necessidades econômicas que as subentendem exercem um papel igualmente poderoso. Como demonstram inúmeros estudos, os dirigentes atenienses casam-se entre si e geralmente com o parente mais próximo possível, isto é, primos, co-irmãos. É sintomático que os autores antigos que nos informam sobre o casamento de homens políticos atenienses omitam os nomes das mulheres desposadas, mas nunca o nome de seu pai ou de seu marido precedente. Primeira coisa, veja, o texto aqui não vai debater, dialogar com a ideia de divórcio, mas bem interessante, que como documento histórico, isso já está subentendido, né? Se um autor está falando do pai da Mariazinha, que casou com Chiquinho, e está fazendo questão de citar, inclusive, o companheiro antecessor, significa automaticamente que essa ideia de divórcio, como a gente entende, ela não tem de modo algum uma problemática moral, ético-religiosa. Aí aqui, talvez eu faça um comentário um pouco superficial, mas eu faço questão de lembrar o seguinte, vamos lá. Pode parecer uma ideia básica, mas às vezes o aluno peca nesses detalhes. Primeiro de tudo, quando a gente está tratando de conceitos, acabei de falar, divórcio, casamento, relação de poder, é um conceito, tá? Esses conceitos, eles são históricos. O que é que significa isso? Eles possuem historicidade. Esses conceitos têm significados distintos de acordo com a cronologia. Então, a ideia de divórcio, a palavra pode ser a mesma. Existe divórcio em Atenas? Está aqui, o texto está dizendo que sim. Mas o sentido que se dá divórcio é o mesmo que nós, aqui no Brasil, em 2025, dá? Não. Então, a isso nós chamamos de historicidade. Bom, segunda coisa, lembrar, nós estamos falando de uma sociedade que tem um pensamento filosófico bastante desenvolvido, mas nada, absolutamente nada, tem a ver com as construções culturais, materiais, identitárias, mentais do que nós chamamos de cultura judaico-cristã. Então não existe a ideia de pecado, não existe a ideia de certo ou errado, como depois vai ser ensinado pela Igreja Católica, né? Não existe essa ideia de recompensa pós a morte, como o cristianismo vai ensinar. Então é fundamental lembrar disso para perceber que as estruturas sociais, políticas, jurídicas, culturais da sociedade são de base muito distinta da nossa. O que é que isso significa? Que o casamento é um valor muito distinto. E aí sim é o que o texto aborda. E que basicamente o casamento é uma relação que ela é política e econômica. Ela é principalmente política e ela é de ordem econômica. Então visa justamente formar laços que não são baseados no afeto, que não são baseados na ideia de certo e errado, na ideia de pecado, na ideia de superação, na ideia de quando eu morrer, Deus vai me dar. Nada, 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 nada tem a ver. Então, o texto basicamente está expressando isso. Ou seja, o casamento é uma instituição social. Como instituição social, no mundo grego, especificamente no mundo ateniense, está permeado de interesses pessoais. Em que sentido? Interesses familiares, né? Como essas famílias vão se colocando no jogo político, vão se colocando nas relações de poder, tá? Então, considerando o texto e a situação da mulher na Atenas clássica, podemos afirmar que isso a gente já entendeu que a mulher ela é quase invisível, né? Aí vamos lembrar que ela não tem os mesmos direitos políticos, né? E que em Atenas, a gente fala a democracia ateniense, aí naturalmente você lembra, sim, mas Atenas tinha uma grande rival, que era justamente Esparta. Aí é uma sociedade organizada também de moldes muito diferentes.
Então, Esparta, um molde mais militarizado. Entretanto, a mulher tinha maior participação na economia, a mulher tinha maior participação na política. Atenas, democracia, obviamente democracia muito diferente do que nós entendemos, e por isso mesmo a mulher não é vista como sujeito político, é vista como sujeito social, muitas vezes associada a questões privadas e questões familiares, e como o texto afirma explicitamente, a mulher é utilizada como literalmente uma barganha, ou seja, como a palavra é um pouquinho forte, como um objeto de troca buscando a ascensão de poder. Então, podemos afirmar que se trata, né, de uma sociedade na qual o casamento também tem implicações políticas e sociais. Encontramos a nossa resposta. B, que por ser democrática dê uma atenção especial ao direito das mulheres. Bom, o texto já disse que se quer saber o nome delas, então o item B está completamente errado. C, que o amor é o critério principal para a formação de casais de elite. O texto não faz nenhuma menção disso e não confundir, né? O amor é um valor mais nosso, que basicamente se construiu, do ponto de vista cronológico, não tem muito tempo não, tá? Mais ou menos aí 150, 170 anos, a ideia do casamento romântico, casar por amor, vai ganhar força na nossa sociedade. E D, em que o direito da mulher se sobrepõe ao interesse político-social. É rigorosamente o oposto. Então, uma questão que é muito boa, texto muito bom, mas quando você vai para as opções, naturalmente, você com muita facilidade descartaria os três e chegaria à resposta concreta, tá? E para a gente ir finalizando, essa nossa primeira aula está aqui. Sabia que eu não estava enganado. Uma questãozinha sobre o John Locke, tá? Aí a gente volta mais uma vez a trabalhar com os contratualistas, porém, a questão aqui não vai abordar mais contrato social, vai abordar um outro ponto aí dentro da área da filosofia, justamente aquela, vou chamar aqui de disputa, né, entre céticos, racionalistas e empiristas, tá? A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. Veja, essa é uma afirmação do John Locke. Quem, por exemplo, na filosofia moderna vai defender esse conhecimento inato, ou seja, que parte do conhecimento já vem de nascença, René Descartes. O que é que o John Locke está dizendo? Que a maneira como a gente adquire o conhecimento mostra perfeitamente que ele é resultado de algo. De quê? Da experiência. Ele é resultado de um processo. A famosa tábula rasa. Nós somos espécie de folha de papel em branco. À medida que a gente vai tendo experiência, inclusive de alguém ensinar algo para nós, nós seríamos capazes de aprender. Então, aí o empirismo, corrente filosófica do qual Locke fazia parte, afirma que o conhecimento não é inato. Isso já está no texto, pois sua aquisição deriva da experiência. Perfeitamente. Se é empirista, tem como ponto de partida a experiência através daquilo que é tangível, ou seja, através do mundo sensível. Então, nós já temos aqui o nosso gabarito. B, é uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Negou o texto. C, aproxima-se do modelo científico cartesiano. Não afasta, né? Que eles estão falando coisas opostas. E D, defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Também é o oposto, né? Vai dizer que através... Tudo bem, a gente pode aprender desde muito cedo, mas para isso eu preciso viver, eu preciso experienciar, eu preciso me submeter à materialidade da vida. A gente tem o nosso item A. Tranquilo? Boas questõezinhas, né? Perceba que até então, não sei se os amigos vão concordar, a gente tem textos um pouquinho mais curtinho, tirando um de uma linguagem bacana. Para a segunda aula, o segundo momento, a gente vai trabalhar, vai ser uma aula um pouquinho maior, aí a gente vai trabalhar mais questões, e aí vocês vão ver, principalmente aquelas questões que vão dialogar com o século XIX, XX, XXI, aí a gente vai ter um outro texto mais elaborado, como eu disse ao início da minha fala, tá bom? Então, muito obrigado nesse momento pela participação de todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Até mais.